Olá, hoje é segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021. Eu sou Roberto Crescente e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Reino Unido ultrapassa 15 milhões de vacinados contra a Covid-19. Socialistas vencem na Catalunha, mas separatistas conquistam a maioria. A Alemanha fecha parcialmente as fronteiras para conter o coronavírus. O governo britânico anunciou que o país atingiu o objetivo de vacinar 15 milhões de pessoas contra a Covid-19 até a metade de fevereiro. Isso significa que cerca de 22% da população de quase 67 milhões de habitantes já recebeu ao menos uma dose do imunizante. O primeiro-ministro Boris Johnson agradeceu aos cientistas, trabalhadores de fábricas, entregadores, equipes de saúde, voluntários e vários outros que tornaram possível atingir o que chamou de uma proeza impressionante. Esse foi o primeiro sucesso real do governo de Johnson na pandemia. O Reino Unido foi o primeiro país a começar a vacinação em massa no dia 8 de dezembro. As 3 vacinas aprovadas para uso no país são as da Pfizer-BioNTech, da AstraZeneca Oxford e a da Moderna. Apesar do alto número de pessoas vacinadas, apenas em torno de 535 mil já receberam uma segunda dose dos imunizantes. Ainda assim, o país está bastante avançado em relação à União Europeia. Na Alemanha, por exemplo, apenas 3,2% da população de cerca de 83 milhões de habitantes já recebeu ao menos uma dose da vacina. O Reino Unido soma mais de 4 milhões de casos e 117 mil mortes em razão da Covid-19. A Alemanha fechou parcialmente as fronteiras com a República Tcheca e a Áustria para conter as transmissões de Covid-19 a partir das chamadas zonas de mutação do coronavírus. As autoridades impuseram controles nas estradas, onde os motoristas são interrogados sobre o motivo da viagem e, se necessário, impedidos de entrar no país. A circulação de trens e ônibus também foi suspensa nessas regiões. Não está bem claro quais exceções se aplicam à proibição generalizada de ingresso decretada pelo ministro alemão do Interior, Horst Seehofer. Segundo a Polícia Federal, somente podem atravessar as fronteiras os profissionais das áreas médica ou de infraestrutura crítica que residam num país e trabalhem no outro. O mesmo se aplica a caminhoneiros. Todos os viajantes devem se submeter a um teste para detectar o coronavírus. O governador da Baviera, Markus Söder, declarou que, apesar de ser a favor de uma Europa livre, na pandemia a segurança é a prioridade máxima. As autoridades estaduais estão em alerta desde que estudos indicaram que mais de 60% das elevadas taxas de contágio na região de fronteira se devem à variante B117 do vírus, oriunda do Reino Unido. Na região do Tirol, na Áustria, a variante sul-africana do SARS-CoV-2 vem se alastrando. Como a região se recusa a impor medidas de confinamento mais estritas, o governo em Viena decretou isolamento no estado. O fechamento das fronteiras gerou críticas da União Europeia, que condenou a adoção de medidas unilaterais por parte da Alemanha. Após retornarem da cidade chinesa de Wuhan, peritos da Organização Mundial de Saúde reclamaram que não tiveram acesso suficiente aos dados sobre o transcurso dos contágios com o novo coronavírus na região, considerada como ponto de início da pandemia de Covid-19. O chefe da delegação expressou o que chamou de um misto de frustrações, mas também de expectativas realistas quanto ao que se pode fazer num determinado prazo. Peter Ben Embarek disse que os 10 membros do grupo tiveram pouco tempo para realizar o trabalho, pois somente puderam entrar em Wuhan após uma quarentena de 14 dias. Embarek disse que torce pela chegada dos dados requeridos junto às autoridades chinesas para que seja possível prosseguir nas investigações. Ele afirma que ainda há muitas coisas a serem descobertas sobre o surgimento da doença. Em Wuhan, foram registradas em dezembro de 2019 as primeiras infecções com o vírus SARS-CoV-2. A finalidade da missão da OMS era traçar a origem atual da pandemia de Covid-19 em Wuhan após o surgimento das primeiras infecções. Entretanto, a equipe de especialistas não conseguiu chegar a uma conclusão definitiva. Em meio à pandemia, aumentam os temores de um novo surto de ebola na África Ocidental. Na Guiné, foram registradas na última semana 8 novas infecções, as primeiras em cerca de 5 anos. A Organização Mundial da Saúde na África disse que vai intensificar as medidas contra um possível ressurgimento da epidemia.
A África Ocidental viveu de 2013 a 2016 o pior surto no mundo da doença, com pelo menos 11.300 mortos, a maioria deles na Guiné, na Libéria e em Serra Leoa. As autoridades de saúde africanas já falam em uma possível epidemia, uma vez que 3 novos casos da doença também foram relatados na última semana na República Democrática do Congo, país que havia decretado o fim de um surto da doença há menos de 3 meses. A OMS explicou que a ocorrência esporádica de casos individuais após um grande surto não é incomum. Mesmo assim, a entidade afirma que já está aumentando os esforços de prontidão e resposta para um ressurgimento potencial do Ebola na África Ocidental. O Partido Socialista da Catalunha foi o mais votado nas eleições deste domingo na região autônoma da Espanha, mas os partidos separatistas conquistaram em conjunto a maioria das 135 cadeiras no parlamento. O Bloco Socialista conquistou 22,9% dos votos, enquanto o Partido Esquerda Republicana da Catalunha obteve 21,3%. Cada um elegeu 33 deputados. Mas o bloco dos partidos separatistas ficou com a maioria das 135 cadeiras, somados os votos de todas as siglas que defendem a independência da região. O líder da esquerda republicana disse que o partido dele presidirá o governo regional pela primeira vez em 80 anos. Oriol Junqueras afirmou que o resultado da votação expressa vontade de autodeterminação por parte dos catalães e defendeu a criação de um governo amplo, que inclua todas as forças pró-independência. Os socialistas também reivindicaram a chefia de governo, mas estão diante de uma tarefa quase impossível, pois todos os partidos separatistas se comprometeram a não apoiá-los. Mais informações você confere logo mais na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.